Vamos fornecer um exemplo, calculando o deslocamento. Deslocamento é ΔX. Você pode encontrar em alguns locais, alguns livros, alguns materiais, ao invés de ΔX, você pode encontrar ΔS. É apenas uma forma de escrever. Então, ΔX igual V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Exemplo 5. Um corredor parte do repouso. Se ele parte do repouso, a sua velocidade inicial é igual a zero, com aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Nessa situação, vamos considerar que a aceleração é constante. Então, um corredor parte do repouso com aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Determine a distância percorrida após 2 segundos. Quer dizer, no início ele estava em repouso, e ele inicia um movimento retilíneo uniformemente variado, e nós queremos saber, então, qual é o deslocamento após 2 segundos. Em uma trajetória retilínea, nessa situação, vamos determinar, assim, a distância que ele vai percorrer após 2 segundos. Quais são os dados? A velocidade inicial é zero, o objeto está em repouso, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, essa é a aceleração do objeto, e nós queremos saber a distância, não a velocidade, a distância percorrida após 2 segundos, quer dizer, no instante t igual a 2 segundos. Como vamos fazer isso? Vamos utilizar essa equação. Que equação? ΔX igual V0 vezes t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. O que o exemplo solicita? Ele solicita o deslocamento, né? Situação à distância. ΔX igual V0t mais AT ao quadrado sobre 2. ΔX igual a velocidade inicial. A velocidade inicial, 0 vezes o tempo, o instante 2. E 0 vezes 2, pessoal, é igual a 0. 0 vezes 2 é igual a 0. Mais a aceleração. A aceleração é 1 vezes o tempo ao quadrado, é o tempo ao quadrado. Então, primeiro você vai elevar o tempo ao quadrado. 2 ao quadrado dividido por 2. Então, igual a 0 mais 0 vezes 2, 0, mais 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 dividido por 2. 4 vezes 1 é igual a 4, dividido por 2, 2. Então, esse deslocamento é igual a 2 metros. Então, nessa equação, nós conseguimos determinar o deslocamento de um objeto. Vamos analisar agora essas duas equações. Temos essa equação ΔX, que é o deslocamento, é igual a V0t mais A vezes t ao quadrado dividido por 2. Essa equação tem a velocidade inicial, o tempo e a aceleração e o deslocamento. Primeira equação, a função da velocidade em relação ao tempo, ela tem a velocidade final, em determinado instante, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. A aceleração, ela está nas duas equações. A velocidade inicial também está nas duas equações. Uma permite calcular a velocidade após um determinado tempo e a outra o deslocamento. E as duas funções têm o tempo. O que ocorre se nós não tivermos o tempo? E nós não tivermos como objetivo determinar o tempo? Nós podemos utilizar uma outra equação. Então, existe uma outra equação, a terceira equação, do movimento retilíneo uniformemente variado. É uma equação que você vai utilizar quando você não tem o tempo, você não precisa do tempo e não quer determinar o tempo. Essa equação é a função de Torricelli, em homenagem a um grande cientista da física, Evangelista Torricelli.
foi um grande cientista da física, e existe uma função que é denominada função de Torricelli. O que ocorre então? Essa função de Torricelli é escrita por velocidade ao quadrado, é igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Percebam que não existe o tempo. Então, não existe o tempo nessa função de Torricelli. Então, V vai ser a velocidade, mas a velocidade em considerando um determinado deslocamento, uma determinada posição. Porque o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então, velocidade igual velocidade inicial ao quadrado, então essa velocidade ao quadrado, velocidade em determinada posição, é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Com essa equação, você pode obter o deslocamento, você pode calcular a aceleração, você pode calcular a velocidade inicial e você pode calcular essa velocidade final. Isso depende dos problemas. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós utilizamos 3 equações, tradicionalmente 3 equações. Se você quer calcular o deslocamento, você pode também fazer um gráfico, velocidade em função do tempo e calcular a área. Mas existem 3 equações que sempre estão presentes quando nós abordamos esse assunto. Você encontra essas equações. A primeira equação é velocidade. Se você pesquisar em livros, internet, geralmente você encontra essas equações. A primeira, V igual a V0 mais A vezes T, a função da velocidade em relação ao tempo. A segunda, x igual a x0 mais V0t mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Ou você pode, quando você quer calcular o deslocamento, Δx igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E ainda temos a equação de Torricelli, a função de Torricelli, que permite calcular a velocidade de um objeto após ele percorrer um determinado deslocamento. Vamos fornecer, então, pessoal, um exemplo de como você utiliza a equação de Torricelli. Na verdade, nós vamos fornecer aqui mais do que um exemplo. Então, vamos lá. Exemplo 6. Um veículo está em repouso. Em determinado instante, o veículo movimenta-se em trajetória retilínea com aceleração de módulo igual a 1 metro por segundo ao quadrado. O veículo, inicialmente, ele estava em repouso, ou seja, a sua velocidade inicial era igual a 0. Aí, inicia-se um movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração do objeto é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do objeto após percorrer 18 metros. Então, qual equação, qual função você vai utilizar? Determine a velocidade, ou seja, a velocidade final, velocidade final naquele trajeto. Qual é a equação? Quais equações, aliás, têm a velocidade final? Nós temos essa função que tem a velocidade final. V é a velocidade final, a velocidade inicial é 0 e a aceleração é 1. Mas nós não temos o tempo, porque é 18 metros. 18 metros não é tempo. Então essa equação você não vai conseguir utilizar. Por quê? Porque você não tem nem a velocidade final, nem um instante. Essa segunda equação, você tem o deslocamento, que é 18, você tem a velocidade inicial e tem a aceleração. Mas o que você quer obter é a velocidade final. Então você até pode resolver aqui para determinar o tempo e depois utilizar essa equação. Mas é muito mais prático você utilizar a função de Torricelli. Por quê? Porque a função de Torricelli, o que você quer nesse exemplo é determinar a velocidade final. Então, velocidade final, o que você quer determinar, uma incógnita, a velocidade inicial é 0, a aceleração é igual a 1 e o deslocamento é igual a 18.
Então, basta você substituir. Então, o que nós vamos fazer agora é utilizar essa equação, essa função de Torricelli. A velocidade inicial é zero. Por isso que é importante você ler o problema mais de uma vez, compreender a situação problema, para depois ver os dados que você tem e ver quais são as equações, as funções que você tem disponível. Vamos utilizar então a função de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. O objetivo é determinar a velocidade final. Então, velocidade final ao quadrado é igual. Qual é a velocidade inicial? Velocidade inicial é igual a zero, mais 2 vezes a aceleração é igual a 1, vezes o deslocamento. O deslocamento é igual a 18. 2 vezes 1 vezes 18 é igual a 36. Vamos lá. Então, velocidade ao quadrado, vamos resolver, é igual. Velocidade inicial, 0 ao quadrado é 0. 0 mais 36 é 36. Velocidade ao quadrado é igual a 36. Como é que a gente resolve isso? Tira a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 36. Velocidade é igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é aquele número que multiplicado por ele mesmo é igual a 36. E esse número é 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, a velocidade final do objeto é igual a 30. Aliás, a velocidade final é igual a 6 metros por segundo. Vamos fornecer aqui um último exemplo da equação de Torricelli. Exemplo 7. Um determinado veículo movimenta-se com 72 km por hora. Lembrem que 72 km por hora não está no Sistema Internacional de Unidades. Então, basta você dividir por 3,6, você terá a velocidade em metros por segundo. Então, exemplo 7. Um determinado veículo movimenta-se com 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, quando o motorista pisa no freio. Então, qual é a velocidade inicial? 20 metros por segundo. Depois, em determinado instante, o motorista pisou no freio. E o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai diminuir. A velocidade inicial era 20. E com o tempo, à medida que o tempo vai passando, ela vai diminuindo. Aí, o que ocorre? O veículo para após percorrer 30 metros. Então, a velocidade inicial, que era 20, vai diminuindo. E à medida que a velocidade vai diminuindo, o objeto vai percorrendo um certo deslocamento. Então, o veículo para após percorrer 30 metros. Então, a velocidade final é 30. Aliás, a velocidade final é 0. O deslocamento é 30. Então, o veículo para, velocidade final 0, após percorrer 30 metros. Então, após percorrer 30 metros, esse é o deslocamento, a velocidade do veículo é igual a 0. Determine a aceleração. Então, o objetivo é determinar a aceleração. Percebam que a aceleração ela está presente nas 3 funções. Então, você pode determinar a aceleração utilizando qualquer uma das 3. Basta você ter os dados suficientes para isso. Vamos observar essa primeira função, a função da velocidade em relação ao tempo. A velocidade final é 0. A velocidade inicial é 20. Você quer saber a aceleração, mas você não tem o tempo. Então, você não tem nem a aceleração, nem o tempo. Então, você não vai conseguir utilizar essa equação, porque você não tem nem a aceleração, nem o tempo. Outra equação. Sabemos que o deslocamento é 30. Velocidade inicial, 20. Mas você não tem nem o tempo e, novamente, não tem a aceleração. Vamos analisar, então,
a última equação, a função de Torricelli, a função que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. A velocidade final é zero, porque, de acordo com o enunciado, o veículo parou. A velocidade inicial é 20 metros por segundo. A aceleração você quer obter e o deslocamento você tem, ou seja, apenas uma grandeza física você não tem. E aí você vai conseguir resolver. Então vamos utilizar a equação de Torricelli, função de Torricelli. A velocidade inicial, 72 km por hora, que é igual a 20 metros por segundo. A aceleração você quer determinar, o deslocamento é igual a 30 metros e a velocidade final é zero, porque ele parou, até coloquei aqui entre parênteses, pessoal, ele parou, não esqueçam isso. Por isso que é importante fazer uma boa leitura do enunciado. Então, o veículo para após percorrer 30 metros. Vamos utilizar, então, a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Velocidade final zero ao quadrado, 0 ao quadrado é zero, 0 vezes 0, é igual a 20 ao quadrado. Pessoal, 20 ao quadrado não é 20 vezes 2, é 20 vezes 20. E 20 vezes 20 é igual a 400. Mais 2 vezes a aceleração vezes 30. Tudo isso está multiplicando junto. Então, basta você multiplicar. 2 vezes 30 é igual a 60. Então, nós vamos escrever 0 ao quadrado é 0, é igual 20 ao quadrado é 400, mais 2 vezes 30 é 60. 60 vezes A. Você não vai somar, pessoal, 400 mais 60. Por quê? Porque é 400 mais 60 vezes A. Como é que nós vamos resolver agora? 0 menos 400 é igual a 60 vezes A. Vamos isolar o A. Então, 0 menos 400 é igual a menos 400, que é igual a 60 vezes A. Isolando o A aceleração é igual a menos 400 dividido por 60. Isso é igual a menos 6,7. O resultado é uma dízima, 6,6666, pode aproximar, menos 6,7 metros por segundo ao quadrado.